Estamos ao vivo. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sport Spot Física. Física. Na verdade, não era pra falar isso agora, eu É, sou não o é. professor Dias. Sou Jason, Engenheiro Civil. E E esse é o esse é o Spot Spot Física. Física. Agora que era. É, Tudo bem, tudo bem. E tudo esse é bem. o último episódio da nossa primeira temporada, episódio número 10. É, 11 episódios no total, né? Sendo que o primeiro só viu quem viu. é o easter egg, né? Pro episódio secreto. Easter egg. E tô também ao vivo aqui no TikTokerson. É E aí, isso aí. qual é o tema de hoje? Você poderia ter superpoderes? Será que é possível? Ó, o PH já chegou ali no chat, sempre Grande presente, nosso PH. fiel. PH teve em 100% dos episódios, né, até agora. É, por falta ele não reprova, não. Por falta ele não reprova. Muito bem, PH. É Não, isso à aí. toa que passou na federal, né? Ó, Tu faz... É? aí sim. Tu tá fazendo engenharia, o PH? Me lembra aí, foi mal que eu esqueci mesmo. Sou devagar. Muito bem. Vamos lá, vai Eu, ter o delay, daqui a pouco ele eu, eu responde. só, eu só passei para licenciatura em computação na UNB. Aí eu ia fazer engenharia, eu falei, vou fazer particular. É, Engenharia eletrônica, pô, bota fé. eletrônica, né? Tá vendo aí? Muito bem. Pode física mudando a vida das pessoas. É isso aí. Ó, tô vendo vocês da facu aqui. Caraca, o bicho tá tipo na aula e assistindo. Puxando Divulga o aí, a Wi-Fi gente da faculdade. É, divulga pra galera aí, fala pro professor, vai ter faz o nosso amigos jabá aí, novos, pô. né? Amigos novos que curtem física, né? É, uma aula Onde de cálculo cálculo 2 2. agora. Aí tá certo. Cálculo 2 pra mim foi mais fácil que o 1. Eu acho que um é mais difícil porque é a novidade, né? Talvez a gente fica assim ainda. E depende do professor também, na real. Pra mim foi Já- porque eu nunca consegui fazer operação com divisão de limite, tipo que fazia divisão do limite com o limite tendendo a zero. Aí sempre dava aquele BO, não podia substituir o limite por zero, porque Ah, não ia dar certo a conta, aham. aí tinha que ficar Aí você fazendo tinha aquele. que. Sim, Eu sim. nunca consegui aprender aquilo. É, porque isso não tem uma regra, uma lógica, né? Você tem que, quer dizer, lógica tem, mas você tem que pensar para cada situação tem uma maneira de fazer. É, tem que usar uns artifícios de matemática, maior confusão, cara. Eu Ah, bombei eu reprovei o primeiro semestre, que eu larguei. E aham. a segunda vez que eu fiz, eu bombei nessa matéria de novo. Aí eu compensei com derivada e EDO. E integral. Caramba. Derivada, integral e EDO. Foi o que me salvou. Porque divisão com limite. Deixa eu. Bom, vamos começar então, né? Hoje a gente vai falar sobre a física dos superpoderes, né? É isso aí. Será que alguns superpoderes são possíveis ou não? E aí, você quer começar ou eu começo? Vamos começar com a pergunta que o Lucas mandou. Ele não apareceu na live ainda não, mas Ah, é. eu ia trazer uma pergunta que ele fez. E se ele aparecer de novo, a gente dá um resumão da resposta. Aham. Lucas pergunta: como funcionaria a super força? Tipo, dar um soco de tamanha força, mas permanecer parado. Você quer explicar isso Hum, aí ou como é que é? Vamos comentar? pode ser. Vamos comentando. Aham. Bom, para começar, é, foi uma pergunta muito inteligente, porque se você, a gente tem a ação e reação, né? Ou Uhum. também pode pensar em conservação da quantidade de movimento. Então, se você dá um soco em alguma coisa, você recebe isso de volta, né? Você toma uma Então, primeira coisada de coisa. volta no soco. Isso, exatamente. Exatamente. O Chaves estava certo. É, Ele fala que deu a narigada na mão do Kiko, ele exatamente. tinha razão. E aí, deixa eu ver se eu consigo fixar o comentário aqui. Não, não consigo. E aí, o que que acontece? Se você dá um soco muito forte, esse impacto vai na sua mão também, né? Uhum. Tanto que basta você tentar dar um soco na parede, você vai ver que não precisa de muita explicação, né? É. Quanto mais forte você dá, mais a sua mão dói. Então, imagina você dar um super soco, né? É. Então, o cara, para ter um super soco, ele tem que ter super resistência. Sim. Tipo o One Punch Man, né?
o Saitama, É. que ele consegue derrotar todo mundo com um único soco. Ele tem Aham. que ter uma mão muito resistente, né? Não só a Então, mão, né? O corpo inteiro, que a energia é transferida do corpo, isso. da O onde corpo chocou até o ponto de impacto. Vai passar pelo braço, a coluna, a perna. exatamente. E outra coisa, o cara tem que estar firme no chão, né? Né? Porque você dá o soco, você vai empurrar o objeto para frente e vai ser empurrado para trás. É. Então, se você não estiver muito firme, né, você pode dar um super soco e sair voando para trás, assim. É, se ele desse um soco no ar, o inimigo ia voar para um lado e ele ia ser arremessado na direção contrária, né? Exatamente. Então, tipo assim, o fato, por exemplo, do Hulk ser enorme, né, acaba sendo mais ou menos uma justificativa para ele poder jogar as coisas, dar soco muito forte e não sair voando, né? É Porque porque ele é contra pesado, né? ele é pesado e tal, ele tem um pé grande, aí firma no chão, assim. É. Então, é mais ou menos é plausível, assim. Aí É. uma coisa que eu penso muito, por exemplo, é Dragon Ball, né? Então, os dois caras flutuando, assim, aí um dá um soco, pá! Os dois caras com o mesmo corpo, então deve ter mais ou menos a mesma massa, e aí o cara dá um socão, o outro sai voando, né? Igual uma bala, assim, ó. E ele fica paradinho. Não dá nem uma recuada, assim, tá ligado? É. Então isso é meio sem noção. Oi, Ana Beatriz, aqui no TikTok aqui. Ah, Tudo bem? Vai que- dando um likezinho na tela aí, galera, do TikTok. e agradecer o follow do Luxia. Foi Luxia? Acho que foi. Ele não tá aparecendo aqui nas visualizações, mas acabou de seguir a gente. E obrigado pelo follow. Valeu. E o PH falou do Hulk aqui, ó, bem na hora que eu falei. Eu não tava olhando, eu tava na outra tela. É, Inclusive, o Hulk, assim, justifica também a super força do Hulk, porque ele é muito grande. E sim. a força que a gente consegue aplicar é porque é proporcional à quantidade de nutrientes que a gente consegue acumular nas fibras dos músculos. Uhum. Quando a gente malha, a gente rompe as fibras dos músculos para penetrar os nutrientes. E quando o músculo se cicatriza, ele se cicatriza maior e mais resistente. Por isso que a gente consegue gerar mais energia, né? Quando a gente vai aplicar mais força. Quando ele tá aqui, aí ele arrebenta e faz assim, né? Ramos e Isso. isso que cresce. E aí, para E pra você isso. ser super forte, você tem que ser super musculoso. Aham, sim. A Ana Beatriz falou aqui que ela é o Hulk. Aí tá certo. E assim, pela física, para ter força, você tem que ter massa, né? Sim. Então, ou você gera uma aceleração absurda, que é uma possibilidade, por exemplo, para o Flash, né? Que a gente vai falar dele daqui a pouco. Sim. Ou você tem uma massa absurda e, de preferência, a combinação das duas coisas, né? Mas uma super força exigiria uma grande massa e uma super resistência. Sumô. Aí dizer que é impossível, não é impossível, né? Sumô, Blanca, Sumô é mais gordura do que. não é. É o Honda. É Honda, é. Sumô é mais gordura. Assim, tem músculo. Obviamente tem, porque os caras Eles são têm fortes. bastante músculo. Mas eles têm Eles mais são gordura corporal também. Porque você vê também. que não tem a musculatura tão pronunciada, né? Como é, sei lá, um Aham, peso pesado do boxe. Os caras do boxe parecem umas montanhas de músculo, né? aham. Eu lembrei de uma coisa que eu queria comentar e a gente não tinha conversado antes do episódio. Hum. E aí a Ana Beatriz fez um comentário aqui que me lembrou. Que ela falou assim, ó, essa parte aí é com o Stark, Tony Stark, né? Existe um canal no YouTube onde um cara construiu a armadura do Iron Man. Não é exatamente igual a do filme, até porque ela é meio impossível, né? Mas dentro da possibilidade, da realidade, o cara construiu. Aí eu vou olhar aqui o nome e durante o episódio eu vou falar para vocês. Quem quiser ir lá dar uma olhada, é porque o nome não tem nada a ver com isso. Mas eu tenho ele aqui no meu... Alex Lab. Massa. Alex, o nome, né? Lab, de laboratório. Laboratório do Alex. Seria isso. Cara, é muito massa, velho. Ele faz a máscara, ele faz aquele negócio da mão, assim, e ele queima as paradas, sabe? É muito doido. É bem próximo da armadura mesmo, assim. E aí o vídeo mostra ele fazendo. E aí, ó, PH, engenharia mecânica, né? Você vai conseguir entender grande parte das coisas. A eletrônica, né? Ah, não, É. então... Não. Também, eletrônica. É.
Ele deve, o Alex aqui deve manjar de mecânica, eletrônica, mecatrônica, né? É, Para fazer o que. quando a gente é treinado em alguma área da ciência, a gente tem um conhecimento geral das outras, né? Assim, um conhecimento Uhum. superficial. Sim. Eu acho que o engraçado que ele põe no vídeo, do yourself. Faça Do você mesmo, né? yourself. É, pra todo Sacanagem. mundo ter uma oficina em casa pra fazer uma coisa. Do yourself seria tipo, eu vou fazer aqui para você aprender a fazer em casa sozinho, né? Aí o cara vai e faz uma luva do Iron Man. Pô, tá sacaneando nós, cara. E falando Ah, a nisso, Thaís me mandou uma bola de tênis. Obrigado, Thaís. E seja bem-vinda. Quanto tempo, né? eu não entendo Saudades. esses prêmios do TikTok, não, cara. É, cara, eu ganhei uma bola de tênis e é isso. Tem uns prêmios muito doidos aqui. Aí o Marco falou que é tudo bomba. Mas bomba também segue o mesmo princípio, ó, de aumentar a musculatura para poder Aham. acumular mais nutrientes. Sim, sim. Só que aí tem E aquele essa negócio foi. hormonal, né? Aí já entra É, num âmbito ali que eu já não consigo comentar muito, que é eu também biologia. não manjo muito de bomba. É. Eu sei de hormônios, né, e tal, mas eu acho que tem outros tipos de bomba, eu não entendo muito. É, e aí foi a única pergunta, né, galera? Quem não nos segue ainda no Instagram, Uhum, segue lá e tenta dar uma interagida com o nosso conteúdo. A gente vai tentar. Hoje, esse é o último episódio da primeira temporada. Aí já avisando, né? Provavelmente a gente ia falar disso no final. A gente vai tirar um recesso de umas 2 semanas. E a uhum. gente vai ver se consegue se organizar para começar a postar conteúdo lá. Mas esse tipo de coisa, né? Perguntas, eu acho que a gente vai começar a fazer sempre, né? Na segunda temporada. Uhum. Caixinha de perguntas, vocês mandam a pergunta lá, a gente responde na live. Beleza? Então, quem ainda não segue nosso Insta, é só digitar lá Spot Física. Nós somos únicos. Você digita Spot Física em qualquer É, rede social, não tem como errar. uhum, Vai achar nós. é verdade. Twitter, Instagram, TikTok, né? Inclusive TikTok eu tô ao vivo aqui com a Thaís, a Ana Beatriz, quem mais? E só. E beleza, vamos lá. Então, o primeiro superpoder que a gente tinha anotado, se a gente for seguir essa ordem, seria o voo, né? Voar. Uhum. Será que é fisicamente possível uma pessoa voar? É, bom, já. E aí, Tan, o que que vocês acham? Deixa aí, deixa aí no chat, o que você acha, né? Se não fosse o delay, eu esperava um pouquinho para ver a galera responder, mas podem ir falando aí. O Inclusive, que que vocês pensam sobre isso? vocês podem mandando superpoderes pra gente ir comentando também. Acho que o que a gente conseguir abstrair aqui, a gente consegue comentar também. Lucas Moreira do Birubiru. Nossa, que sorriso lindo. Obrigado, Lucas. Obrigado. Ó, dá uns like aí para nós pelo sorriso. Aquele que só quer like, eu quero likes. Brincadeira, Lucas, obrigado. Mas enfim, voltando. Então, super voo, né? É possível? É possível. Aí a Thaís falou aqui, ó, para mim é não, mas não duvido de nada. É, o Pra corpo gente, humano gerar voo é impossível. o corpo humano gerar um voo é impossível, né? É impossível. Mas assim, será que eu poderia ter um superpoder que me faria voar? Bom, para a gente se movimentar, a gente precisa gerar uma força, né? Então não tem como, pelo menos de acordo com a primeira lei de Newton, né? Se eu estou aqui agora em repouso, não tem como eu começar a me mover sem aplicar uma força em alguma coisa. E aí que tá. Se eu estiver no espaço flutuando parado e fizer assim no vácuo, nada acontece. Mas se eu estiver na piscina e fizer, eu vou para o lado, né? Porque eu empurro a água para um lado e a reação é a água me empurrar para o outro. Então, para eu me mover, eu posso aplicar uma força em alguém e esse alguém vai aplicar força em mim e eu vou me mover, né? E a gente tem também o princípio da conservação da quantidade de movimento, que é a mesma ideia, né? Você pegar um objeto e jogar para o lado, aí ele ganha uma quantidade de movimento para um lado. Para compensar, você tem que ganhar a mesma quantidade de movimento para o outro, Uhum. né? Eu lembro muito, eu cito esse exemplo às vezes em sala de aula, ele é meio trashzão, assim, mas é num episódio de Love, Death and Robots. Ah, eu Já amo assistiu? aquela série, cara. Nossa, muito É boa. muito boa.
é boa, recomendo para quem tem estômago forte, né? É. É um pouco violenta, é um pouco, enfim, mas eu recomendo. E, deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa. Consigo. Fazer propaganda aqui, ó, meus emotes exclusivos. Tá vendo aí? No chat? Tô vendo. É, teoricamente sou eu esse aí. Me lembrou É, o Rigby do Apenas um Show. um aluno meu que fez para mim. Tem 5. Depois eu vou postando mais aí. Enfim, aí, então, pela conservação da quantidade de movimento, que é mais fácil, eu acho, de entender, o que é a quantidade de movimento? É a massa e a velocidade do corpo. Então, assim, se você tem uma massa muito grande e tem uma certa velocidade, você tem muita quantidade de movimento por causa da massa, né? Ou você pode ter menos massa e mais velocidade e ainda assim ter uma grande quantidade de movimento. O lance e aí eu acho que é até intuitivo isso, imagina duas pessoas no skate, né? Uma pessoa com 130 quilos e a outra com 60. E aí elas se empurram, assim, ó. Quem que ganha mais velocidade nesse empurrão? As duas com skates idênticos, né? Quem que ganha mais velocidade? O cara que tem menor massa, né? Mas se você multiplicar a massa dos dois pela velocidade dos dois, vai dar o mesmo resultado. Isso que é a conservação da quantidade de movimento. Então pensa assim, um super-homem lá, para conseguir uma velocidade absurda daquela e sair voando, ele teria que aplicar uma força em outro corpo, por exemplo, no ar, né? E aí ele ia ter que ir para a direção contrária também com uma velocidade muito grande, de forma que a quantidade de movimento se conservasse. Então, como provavelmente a massa de ar ia ser menor que a massa dele, ela ia ter que ter uma velocidade maior. Então, teoricamente, seria possível você voar se você conseguisse empurrar o ar para trás, para o ar te empurrar para frente e você sair voando igual um doido. Que é o que o avião faz, né? Assumindo que você esteja flutuando. Assumindo que você esteja flutuando. É mesmo você aqui, essa força, né, teria que ser suficiente para te empurrar. A turbina do avião, ela faz isso, né? Ela vai girando, empurrando. É tipo um ventilador que empurra o ar para trás, aí o ar vai empurrar o avião para frente, né? E aí, pela aerodinâmica, ele consegue subir, né? Mas para ele ir para frente, com a turbina é esse princípio. Ele empurra o ar para trás, o ar empurra ele para frente. Então, só tem como você se mover se você fizer isso, né? Quando a gente anda, a gente empurra o chão para trás. Sim. Se você parar para pensar, o movimento de andar, como se você estivesse empurrando o chão com o seu pé para trás, né? E aí o chão te empurra para frente de volta. Então, a única possibilidade de alguém voar seria isso. Se o super-homem tivesse, sei lá, moléculas especiais, mini ventiladores atômicos, sei lá, que empurrassem o ar para trás e isso empurrasse ele para frente, seria possível. Mas aí a estrutura disso, sim. E aí, para ele voar naquela velocidade, ia ter que sair um jatão de ar para trás, assim, né? Então, tipo, seria uma cena assim: ele tá aqui, uma pessoa atrás dele, e ele voa para frente, a pessoa ia ter que ser jogada, assim, cair no arzão. E ele não ia poder voar no vácuo também. Não, e Então, primeiro, quando ele saísse, ia ser um jato de ar para trás, porque seria ele se empurrando, mas depois de um momento, o vácuo que ele gerou ia gerar uma zona de pressão negativa, também. né? Ia puxar a galera pra dentro. Aham. Ia fazer uma zona, né? Ah, Ia ser muito doido. Então, assim, teoricamente, voar só é possível se você tiver. E aí, por exemplo, o Homem de Ferro voando faz um pouco mais de sentido porque ele bota a mão assim no sentido contrário, que ele quer voar, e liga aquele, né? o propulsor. Não sei o nome daquela parada. Propulsor. E aí ele joga alguma parada para trás e essa parada joga ele para frente. Aí, beleza, faz sentido. Talvez se você for tentar construir você não vai conseguir, né? Porque imagina a massa, pega lá do que é feito aquela armadura dele? Titânio e ouro. Titânio e ouro. Agora pega lá a densidade do titânio e do ouro, tenta imaginar a massa que ia ter essa armadura e a força que você precisa para fazer essa parada voar, velho. Voar com o cara dele. Nos últimos filmes que eles estavam com preguiça de animar aquela armadura se montando igual o Cavaleiro do Zodíaco, eles falaram que é nanotecnologia, aí fizeram só um suquinho se formando assim. A nanotecnologia era o antigo física quântica, né? Tudo que você sabia explicar não é nanotecnologia. Só que assim, a aterrissagem do Homem de Ferro mataria ele.
Porque ele freia muito, Sim. muito abruptamente. Então a força G ia esmagar ele dentro da armadura. É. Os órgãos internos não iam aguentar, né? É. Imagina, ele com aquela velocidade toda parava assim, aí tudo, vlá, né? Ia Você tá vindo esmagar. na velocidade do som, praticamente, e freia de uma vez, vai Sim, igual escorrer ele o. faz, né? Ele vai Só escorrer vira a mão pra pelas frestas assim da armadura. ia sair o patê assim nas A frestas, né? armadura ia ter que puxar A ele sua de volta armadura de lá, então. canudinho. Seria engraçado. Vamos fazer um filme? Cara, pior que fizeram. Avengers Tem um. da vida real. Corridor Crew. Corridor Crew, que é um site de. É um canal de uns artistas de efeito visual de cinema. E aí eles ficam fazendo essas paradas, né? Mexendo com outros filmes e tal. Aí eles Que massa. fizeram dos Vingadores, o Tony Stark chega. Aí na hora que ele Uhum. aterriza, ele só faz aquele barulho. Aí sai o Ah, eu acho sangue que assim. seria exatamente isso, né? Eu acho que eu já vi isso aí, sabia? Alguma coisa. Eu já vi um desenho assim que zoava muito os super-heróis. Era muito engraçado. Mas eu não cheguei a assistir muitas coisas, não. Eu não sei se era aquele Animatoon, que é um site que faz animações assim, bem, aquelas caronas bem feionas, assim, já viu? Eu vou Acho que pesquisar já. aqui, se é isso. Muito bom. Pois é, aí assim, tem isso, né? Para você voar muito rápido, na hora de frear, você teria que fazer uma frenagem que o seu corpo aguentasse, né? Aí, de novo, o cara ia ter que ter uma super resistência, os órgãos internos teriam que ser super resistentes A a armadura teria que esmagar. fazer uma frenagem controlada, né? Ele não ia poder simplesmente vir assim, bater no chão e. Parar do nada, Não, né? não pode, não tem condição. Inclusive, tem um. O cientista que trabalhou no desenvolvimento de cinto de segurança, ele fazia testes desse jeito. Tipo, ele sentava numa cadeira que tinha uma propulsão e ele tacava o pau na cadeira, assim, que era num trilho, né? E testava a Aham. frenagem de uma vez, assim, pra testar o cinto de segurança. Ou era o airbag, não me lembro agora. Cara, mas era assim, a frenagem era tão brusca que o sangue do corpo dele todinho drenava pra parte da frente do corpo dele na frenagem, assim. Aí ele ficou cego por alguns dias e tal. Foi mó treta, cara. Caramba, que E ele doido, foi velho. testando o limite pra saber qual que era o limite da frenagem que o ser humano Aham. aguenta, né? De força G. Foi bem alto Caramba. até, mas o cara saiu todo arrebentado. E o cara meio que se sacrifica para fazer esse teste, né? Aham. Ele se expõe ao limite, correndo o risco de morrer, para poder fazer esse teste. E aí hoje a gente se beneficia disso, né? De alguma forma. É. Mas é muito doido. E aí tem algumas teorias de que o voo poderia ser tipo um super pulo, né? O cara dá um pulão e vai. Mas isso também seria o mesmo princípio, assim. Ah, Para você. igual aquele do Hulk, né? Do filme de 2003, que ele dava uns pulos e saia voando É, o planeta todinho. o bicho dá um pulo e vai muito longe, é como se fosse um voo, né? É. Mas aí tem que pensar no mesmo princípio. Para ele ir tão longe num salto, ele tem que aplicar uma força muito grande. Aí a massa dele já seria uma desvantagem, né? Ele ia Ele deixar tem uma que fazer uma cratera no baita de uma chão. força. E aí, exatamente, ia deixar uma cratera no chão, né? O bicho ia empurrar o chão e ia fazer um pá, um quebradão. Eu acho que no Hulk até tem isso, né? Quando ele cai, aí o chão quebra. Tem um pouco disso, assim. Ele pula num prédio, aí a parede dá uma quebrada, assim. É. Que é interessante, pô, esse detalhe. Mas é, eu acho que o estrago ia ser muito maior do que eles representam nos filmes. Pelo tamanho dele, assim, né? Pela massa que ele tem, ele pular e aparar numa parede assim, simplesmente segurar, velho, o bicho ia E, sair entrando com e é tudo. aquele negócio, né? Que também, como ele. É tipo. É uma proporção que não é linear. A força que você consegue aplicar com a massa que você precisa ter para acumular aquela energia no seu corpo. Então, para ele Uhum, aplicar uma força tão grande, ele teria que ser muito musculoso. Então, ele seria muito pesado. Aí ele teria que. sim. Entendeu? É que ele ia ter que aplicar É muito um mais força. Entendeu? Uma coisa vai contrabalanceando a sim. outra. Não... É igual o lance do para você lançar um foguete no espaço, você precisa de um certo combustível, né? E quanto mais combustível, mais massa. Então você precisa de mais força, então mais combustível. E É. aí fica assim, mais massa, mais força, mais combustível. Então existe um cálculo muito sinistro para você saber a quantidade ideal de combustível, né, para lançar
um foguete. Mesma coisa seria, né? A proporção entre força, músculo, massa e tudo teria que ser muito ideal para o cara dar o salto tão longo que você possa dizer que é mais ou menos um voo, né? E se a aceleração for constante, à medida que ele vai queimando combustível, ele vai perdendo massa e vai ficando mais rápido ainda, né? Porque se o Isso. fluxo for constante, ele tem menos massa para empurrar para frente. Então ele vai. Tanto é que quando os astronautas e os pilotos de jato estão chegando numa velocidade muito alta, eles tomam um supapo assim da força G e desmaiam, né? É, Aí depois sim, eles voltam acontece. assim, acordam assustados. Tipo aquele brinquedo, já viu? Que lança a galera assim, nego, e desmaia. Aí volta, aí desmaia de novo. Toca E a acorda musiquinha do assim. Windows. É, Tananana. muito bom. É, acontece muito também isso com os astronautas. Né? Então é isso. Conclusão: o voo sem nenhum aparelho que te faça empurrar o ar para trás é impossível. Também com super pulo, você... Recentemente o exército americano lançou um vídeo, né, de um cara com jetpack. Você viu? Ah, é? Que Não, não vi. ele tem uns jatos nos braços e nas pernas, presos no joelho. Aí ele tem uma Ah, sim. mochilinha com combustível, né? Aí ele Aham. fica flutuando com esses jatos, assim. São 4 jatos. Ah, eu vi sim, esse aí. Eu vi. E tem um lance que é na água, né? Que ele É, sai de um barquinho e vai pra água. Ele vai pra um navio, né? Ele sai de um botezinho e vai pra um navio. não, eu digo assim, tem como é que chama esse negócio? Ah, sim, sei. Tem É um aparelho que um é brinquedo mais que. para lazer, né? É. Um brinquedo, exatamente. Que ele tem um cano, assim, que liga na mochila. Aí ele puxa a água do próprio lago que você tiver e joga com muita pressão. Aí você fica com isso no pé, assim, né? E voa e fica, tipo, tem que Aham. ficar se equilibrando, assim. É. Deve ser massa, né? Deve ser difícil e perigoso, porque se você dobra a coluna assim, ele faz vá com você, né? Eu Aí acho que pode machucar toma bem, uma assim, chicotada. tomar uma chicotada, né? Deve ter que ter um abdômen forte, assim, mas Sim. parece legal. Beleza, o próximo item é invisibilidade. E aí, Invisibilidade. galera? É Esse é possível? complicado. É invisível? Mas a gente falou muito do princípio da invisibilidade nos episódios anteriores, né? Sim, lá vamos nós falar de luz, fenômenos ondulatórios. Bom, eu vejo de duas formas, né? Duas formas possíveis de se obter invisibilidade. Aham. Você quer falar uma delas? Que eu acho que a gente já Não tinha pode até falar. comentado antes. A É. primeira seria, basicamente, o, o corpo absorver todos os comprimentos de onda da luz, inclusive a luz branca. Então, se ele absorver, ele não vai refletir nada, você não vai enxergar. Uhum. Né? Na verdade, se ele absorver tudo, você ia ficar uma sombra escura, né? É Ele verdade, teria que é. transmitir. Aí tem um experimento massa. A Thaís falou que ó, queria muito poder ficar invisível, né? Tá aí uma coisa que eu já perguntei isso para algumas pessoas. Eu queria que vocês me respondessem aí no chat. Se você pudesse escolher um superpoder entre ficar invisível, voar ou ler a mente das pessoas, qual que você escolheria? Ah, eu leria a mente das pessoas. Fácil, fácil. É? Eu ia querer ler mentes, com certeza. Mas ler mente constantemente ou você escolher a hora Não, que você quer ler a mente? escolher. É, né? Teria que ser Porque o tempo controlado. todo deve ser. Não, deve ser Se não for insuportável. controlado, já pensou? Você ia ficar. Eu acho que eu acabava escolhendo voar, sabia? Mas a É. resposta tem um significado aí. Mas, enfim. Aí, falando da. Tem um experimento legal que ajuda a entender como você poderia ficar invisível, que é. Aí vocês podem pesquisar no YouTube aí, experimento vidro glicerina, que é você pegar um pote grande, assim, um recipiente grande, transparente, né, de vidro, e aí você põe outro menor dentro dele. Aí você olha lá, você vê ele lá dentro, né? Aí você começa a encher esse tubo maior com glicerina. Vai enchendo, e aí o tubo de dentro, menor, começa a sumir. Ele começa a desaparecer, ficar invisível. Porque o índice de refração do vidro é igual ao da glicerina. Ou seja, quando a luz vai atravessar os dois, quando ela sai de um e vai para o outro, ela não sofre desvio. Né? O que a gente já falou bastante aqui sobre a refração, né? Que é a luz sair de um meio e entrar no outro.
E aí, dependendo do ângulo que ela entra, ela pode sofrer um desvio, porque ela muda de velocidade. E aí depende, isso, né, depende do índice de refração do material. Se os dois têm o mesmo índice de refração, para a luz é como se fosse o mesmo material. Como se ela está aqui atravessando o ar e de repente ela passa para o ar. Ou seja, nada mudou, né? É. Para ela ir da glicerina para o vidro, é praticamente o mesmo índice de refração, então para a luz nada aconteceu. Ela simplesmente passa reto, sem sofrer desvios, né, sem ser absorvida, pelo menos não de forma considerável. Então é como se não tivesse nada ali. A luz passa reto. Aí quando chega no nosso olho, a gente não vê, né? Então, para a pessoa ser invisível, uma possibilidade seria ela ter o corpo dela todo ter o mesmo índice de refração do meio que a pessoa tá. Por exemplo, o ar, né? Se eu conseguisse fazer todo o meu corpo ter o mesmo índice de refração do ar, a luz ia simplesmente me atravessar sem sofrer nenhum desvio, sem sofrer nenhuma interferência. E para quem recebesse essa luz, ia ser como se eu não tivesse ali, né? Para a própria luz seria como se eu não tivesse lá. Só que isso tem um problema. Você lembra? A gente conversou sobre esse problema. Da refração da Por que que luz? não tem como eu ser 100% invisível? Quer dizer, tem, se eu for cego. Se eu fosse cego, eu poderia ser 100% invisível. Porque para a gente enxergar Ah, alguma sim. coisa, a luz tem que bater lá na retina e ela absorve isso e transforma em energia elétrica no nosso sistema aqui, né, no cérebro. Só que aí, se a retina absorve a luz, ela não está atravessando, né? Para ser invisível, a luz tem que me atravessar. Então, se o olho absorve, ia ficar o pontinho preto que eu falei, né? Se o corpo inteiro absorver 100% da luz, ia ser aquela silhueta toda como se fosse uma Toda sombra preta, né? escura. É, ele absorve. É igual aquela tinta, né? Aquela tinta lá. Eu viajei aqui. Tem o preto 2.0 e tem o Vanta Black. É Quem o Vanta quiser Black. também. Hoje a gente está recomendando muita coisa, hein? Pegue seu bloquinho de anotações aí. É. Ah, inclusive tem uma placa de invisibilidade que já está disponível comercialmente. Isso. Ela é Que uma aí eu placa. acho que é a outra maneira que tu ia falar, né? É. Que ela reflete a luz ao redor dela. Só que de forma que o que está atrás dela não é visível. Ela meio que ela tipo reflete uma. Eu não entendi muito bem o funcionamento dela, mas ela meio que Eu vi isso há distorce a muito luz. tempo. Era tipo uma capa, tipo aquela do Harry Potter. E eram japoneses mostrando o vídeo, assim, tal. Aí primeiro eu pensei, pô, edição de vídeo, isso aí. Aí fui pesquisar e eu vi que tinha mesmo um material que ele, como se ele fizesse a luz de contornar. É, Ele recebe ela, absorve ela aqui, dá a volta e joga do outro lado, né? é. E aí quem ir atrás vai ver essa luz e não vai ver você. É alguma coisa mais ou menos assim, pelo que eu entendi, né? É meio complexo de entender como é que funciona. Mas aquela capinha da invisibilidade lá do Harry Potter, ela praticamente existe, né? De verdade. Só que Então, eu acho que esse material era rígido. O era que eu vi, rígido, que era né? uma placa mesmo. Era uma placa como se fosse de acrílico. Você não Uhum. exatamente vê através dela. Mas, tipo assim, eu vi o cara, ele põe a placa no chão e põe um barril preto atrás da placa e você não vê o barril, você vê as cores do fundo. Elas ficam bem embaçadas, assim, como se tivesse borrado, sabe? Mas não Uhum. dá pra ver o barril que tá imediatamente atrás. Aí Que ele entra doido. atrás da placa e você só vê da cintura pra cima e vê um borrão atrás dela, assim, da placa. Sim. Achei muito legal. Eu acho que é uma questão de tempo para eles desenvolverem isso direitinho. E aí talvez seria possível você ter uma roupa ou uma armadura da invisibilidade, né? Você veste aquilo e você ficar invisível. Mas a Aquele. pessoa não tem muito como, porque o índice de refração, primeiro, você ia ter que se tornar transparente, né? A luz ia ter que te atravessar. E aí eu acho que certos órgãos iam deixar de funcionar, né? Porque, assim, não é simplesmente ficar transparente e as funções do material continuar funcionando da mesma forma. Entende? Assim, porque tem a ver o tanto que a gente absorve, a própria pele, por exemplo, o tanto que a gente absorve de luz ou reflete, né? O tanto que ela interage ali com o ar, né? Faz respiração, transpiração. Isso tudo depende da estrutura do material. Para ele ficar transparente, acho que não tem como ficar transparente e manter a mesma estrutura, né? E se fosse, ia ter que ter o mesmo índice de refração do ar. O índice de refração, ele depende da densidade também. Então ia ter que seu corpo inteiro ter a mesma densidade. Acho que isso ia gerar problemas.
Então, eu acho que um ser humano ficar invisível seria impossível. Mas vestir uma roupa invisível, a gente está bem perto, é meio que possível, assim, mais ou menos. É. Ó, o O que que PH falou pega? aqui um negócio que eu ia falar agora, que é do filme Homem-Aranha, o De Volta pra Casa. Tem um Hum, avião do Tony Stark que ele é camuflado. Aí o, ele filma em 360 e ele tem umas placas de LED ao redor dele que reflete o que tá aí, tipo assim, do lado hum, oposto, sabe? Aí ele reflete o sim. ambiente e aí você não enxerga ele. É, Esse é um era jeito mais ou menos interessante. esse o que eu vi. Ele fazia isso como se ele filmasse todo o ambiente e jogasse o que está atrás dele para frente e o que está na frente para trás. E aí dá essa sensação que você está vendo através, né? Aí era uma propriedade lá do material, né? Como se tivesse várias câmeras filmando, né? Ele Aham. filma assim, ele consegue captar essa luz e transmitir para o outro lado. Aí é legal, assim, tipo, sei lá, se você se enrolar num negócio desse, né? Fazer um tubo assim, você fica ali no meio, e aí ele pega as imagens e vai jogando pro outro lado. E aí você Ah. ali no meio fica invisível, né? Olha, o Lucas que fez a pergunta sobre a super força chegou aí. Ele falou que essa parada de qual superpoder você escolher pode dizer muito sobre a pessoa. E eu queria ler mentes, mas é pra facilitar a interação com as pessoas, né? Sim. Eu Aí, acho que e pra ler a aí mente ele do falou, professor durante a prova. ó, pois é, Com seria grandes muito poderes massa. vem grandes malandragens. É. Aí você ia chegava assim, professor, eu não entendi muito essa questão. Aí ele ia lá ler assim, pô, pensa direitinho. Aí você lendo na mente Já, dele, né? caraca, que moleque burro, ele não sabe que é só multiplicar a velocidade pelo tempo. Aí você, nossa, professor, realmente, agora que eu li direitinho, aí, ia Aí, ser massa, ia ser massa. nós já falamos sobre força, assim. A gente explicou. Um resumo é que você, para ter super força, você teria que ter super músculos muito grandes, com muito nutriente para poder gerar bastante energia. Só que para você dar um soco em alguma coisa e não ser jogado para trás, para você permanecer parado, você teria que resistir à reação do seu soco. Você dá um soco na cara de alguém, a pessoa te dá uma carada no seu soco. Aí você teria que se plantar no chão e dar um soco. E o seu corpo teria que resistir a esse impacto e transferir tudo pro chão. O resumo é isso É. da super força. Depois pega direitinho lá no YouTube, né? Ele disse que sua voz está baixa. Ah, é Eu porque eu acho que virei pro não, outro lado aqui. é, mas Foi. para mim tá bom. É porque eu virei pro outro lado quando eu tava falando, o microfone tá aqui. Ah, sim. Mas aí você pode voltar, depois você volta um pouquinho na live, aí você consegue ver. Isso, é. Clipa, depois É, vocês podem clipar e vocês podem assistir depois no YouTube ou no Spotify, hein? E vamos ver se para a próxima temporada a gente consegue colocar nas outras plataformas do fazer Apple Music, uns sei lá. cortes. É. E fazer uns cortes Só também. nos Ia ser cortes do Casimito. cortes do Spot Física. Spot física. Meteu essa. Meteu essa? Caramba, a gente pensou junto, hein? É, pois é, existem essas duas possibilidades para invisibilidade, né? Uhum. Uma impossível mesmo para um ser humano, mais possível para o experimento da glicerina com vidro. Vocês podem pesquisar depois que a live acabar. Vocês podem pesquisar no YouTube. Pesquisa em outros Ou na, dispositivos. provavelmente no nosso vídeo do YouTube, o Jason vai editar e vai colocar essa imagem, né? Sim, sim. É, porque ele sempre coloca assim o que a gente está falando, né? Imagens e tal. Então tem um, mesmo quem assistiu aqui, né? Tem como é que fala? Tem o seu valor e assistir lá, né? A gente oferece uma coisinha diferente em cada plataforma, então vale a pena Isso, conferir em todas. exatamente. A próxima E era super velocidade, né? era super velocidade, que aí bom, vou começar falando que é o seguinte, a super velocidade a gente tem que pensar a mesma coisa do voo, né? Porque é bem parecido, assim. Primeiro que, como eu falei, para andar, você tem que empurrar o chão para trás, e aí o chão te empurra para frente. E aí você faz isso numa certa frequência, né? Dá um passo, dá o outro. Para correr, você tem que fazer com mais força e com maior frequência. Então, primeira coisa, é perigoso você ir correndo e quebrando o chão, né? Plá, 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 como se fosse o super pulo do Hulk, É, né? Você ir dando um super
passo, assim. Super E outra que pisão. você ia ter que ter muita velocidade na perna, né? E aí tem que ver se a musculatura do cara aguenta, enfim, Né? se Se tem consegue gerar condição energia pra fazer isso. de gerar energia para fazer isso, ia gastar muita energia, né, para É. essa velocidade toda. Então isso aí já é meio complicado. E aí tem um fator muito importante para a física, que é o famoso e super ignorado atrito com ar, né? Imagina o cara. Você pega um carro a 100 por hora, 120 por hora, já tem aquele ventão, né? Que na verdade não é um vento, o ar tá parado e você tá atravessando ele. É, tá atravessando as moléculas do vento. Então imagina, Atravessando, sei não, se lá, aquelas colidindo com ela, né? colidindo com elas, É. exatamente. Como se fosse assim, imagina aquelas cortininhas que tenha. É bem antigo, eu não sei se todo mundo já viu isso, mas às vezes na entrada de um corredor, de uma casa, com uma cortininha cheia de coisinha De pendurada, miçanga. assim, imagina um Eu monte lembro daquela disso. na sua frente e você vai passando correndo por elas, né? Elas vão colidindo com o seu rosto. É. Então, quando você corre, na verdade, você tem essa sensação de vento, que as moléculas estão paradas, mas você vai passando entre elas e elas colidem no seu rosto. A gente tende a ver o mundo do nosso referencial, né? É. Como se a gente tivesse parado e o negócio que está se movendo. O que... Aí é uma questão de percepção. Mas beleza, se um carro a 120 faz isso, imagina o Flash. O Flash ele Muito, muito corre na rápido. velocidade da luz, né? Até mais, Isso. né? Nos quadrinhos ele supera a velocidade da luz. Aí é É outro quadrinho. ponto que a gente é, é outro ponto que a gente falou bastante já É, e que a gente vai comentar também, de novo, né, sobre chegar na velocidade da luz e pior ainda passar dela, né? é, Mas só mais uma coisa sobre o atrito é que assim, quando você atrita, né, os corpos trocam energia. Então você pega uma mão e esfrega na outra, você vê que a mão fica quente, né? Ou você esfregar na parede assim, você vai ver que sua mão vai esquentar. Então imagina também o quanto ia ficar quente um cara que corresse na velocidade do Flash ou do Super-Homem, né? Por causa do atrito com ar. Então ele poderia, a pele dele começar a, pela força, né, das moléculas batendo, tem uma força arrancar abrasiva, né? pedaços, Queimar, é, queimar cabelo, abrasando, queimar exatamente. roupa. Ele poderia pegar fogo. Então, assim, tem uma série de coisas que poderia acontecer e, e aí também teria, e a Thaís aqui, e haja joelho, né? Haja E haja joelho. joelho. A articulação desse cara ia pro babau rapidinho. É, E tem isso, e haja joelho porque tem esse impacto, né? é, Às vezes eu tô correndo aqui, às vezes. Muito raramente eu tô correndo. Antigamente eu corria mais, né? eu gosto de correr. Mas Mas tem tempo que eu não corro também. tem muito tempo. Eu sempre gostei, mas eu tinha preparo físico para isso. Hoje em dia que eu tô mortão, né? É meio frustrante, assim. Mas enfim. Aí você vê a pessoa correndo e batendo um pé, um pé ela dá um passo e no outro ela pisa assim, ó, pá, no chão. Pá, pá. Nossa, me dá uma agonia. Eu penso, bicho, esse joelho vai chegar doendo em casa. É. E às vezes a pessoa cansa, né? E ela vai assim, tipo, dando um pisão no chão. Agora imagina a força para você ter uma super velocidade, né? A articulação do cara ia embora. Ele ia ter que ter uma articulação especial de outro É. material, mais resistente. Ia ter que passar WD-40 dentro nas juntas. Exatamente. Aí a gente entra no mesmo esquema da super força. É. Se ele tivesse super velocidade, ele ia ter que ter super resistência e alguma forma de acumular energia diferente do normal. Senão ele ia ter que ser muito E, gordo para por ter. incrível que pareça, o mecanismo de corrida mais eficiente que eu já vi é a corrida do Sonic. Que a perna dele vira uma roda, né? Então, Ah, é. ela não fica se dobrando e batendo no chão, ela vai girando, assim. Aham. É, realmente, se a Vira gente pudesse basicamente fazer uma igual o roda. Sonic. É, tá aí, né? O cara podia ter outro corpo. Podia ser um alienzinho com a perna que gira, assim, igual a do Sonic. E a perna dele é rígida e não tem articulações. É. E ele teria uma super velocidade. Seria Seria um filme bizarro. fisicamente. É, seria bizarro. Pior que eu tô falando isso, tô imaginando o bichinho verde, assim. Carequinha, assim. Eu vou ter que fazer uma É, montagem disso pra botar no vídeo. com certeza, cara. Vai ficar muito bom. E então, assim, super velocidade também está arriscado da nossa lista. Pelo menos para um ser humano, impossível. Aí, sei lá, você pega lá, o super-homem é o homem de aço. Ah, se ele tem um joelho de aço, ele pode correr bem rápido.
mas ia ter o atrito com o ar, né? Ia ter a mesma questão de empurrar as moléculas do ar para sair da frente, para ele passar, né? Então ia jogar para o lado assim, ó, ia fazer muito vento. E aí rola, né? Dele passar correndo e voa uns pedaços de papel, assim. Pá. A gente tem que pensar que o a ambiente ia ser muito velocidade que é afetado também, mostra né? é a velocidade que é mostrada nos filmes ia causar um efeito muito maior do que o que é mostrado. Então eles tentam mostrar uma coisa que realmente tem alguma lógica, mas na realidade ia ser Ia ser muito catastrófico. diferente. É Se o Flash catastrófico. passasse correndo no meio de uma rua tipo de Nova York, que a cidade dele é uma imitação de Nova York, eu Aham. acho. Enfim, parece, né? É. Ele ia correr e você passa numa rua. E se ele passasse, sei lá, na velocidade do som, no meio de uma rua cheia de prédio, cheia de vidraça, ele ia explodir todos os vidros. Porque Aham. ele ia causar uma explosão sonora. Ele ia romper a velocidade do som, ele ia. Ele ia o corpo dele ia espalhar o ar na velocidade do som. E quando Uhum. ele passasse, aquela região que ele cortou o ar ia ter um vácuo temporário, né? Que a gente chama de Aham. zona de baixa pressão. E aí todo o ar ao redor ia preencher aquela zona de baixa pressão. Então assim, ele ia gerar turbilhões, ia explodir vidro, ia... Nossa, ia ser muito louco, ia ser muito louco. O PH comentou aqui, Correio da Polícia, muito massa, kkkk. Ia ser bom, né? GTA Superman. Na verdade, nem ia ter graça, não. Porque o super-homem fugindo da polícia ia ser, tipo, bem sem graça. A não ser que fosse aquela polícia do Rio de Janeiro, do Velozes e Furiosos. Que os caras têm um carro que, tipo, velho, quando que a polícia do Brasil, do Rio de Janeiro, tem um carro daquele? E quando que tem um trânsito limpo daquele jeito para os caras sair batendo um pega, né, no meio. Mas, enfim, eu acho que ia ser sem graça, assim, ia ser injusto. Eu sou saudosista, então pra mim Velozes e Furiosos é o 1. Eu nunca, na Eu verdade, só assisti o eu 1, na nunca verdade. assisti nenhum do início ao fim. Eu só vi pedaços, né? Assim, tava na casa de alguém, tava passando, aí eu assisti um trecho, aí, vamos fazer outra coisa, vamos comer. Aí era só porque a TV ligada para fazer barulho, aí eu Ah, parei e assisti um pouco, assim. Mas eu nunca nem vi nenhum Velozes e Furiosos inteiro. eu gostei Nenhum muito do dos 1. 300 Porque o 1 existe. era de tunagem de carro e corrida clandestina, não era super agentes salvando o mundo. Não, então. Virou É outro outra rolê, né? vibe. Engraçado que tem gente que gosta mais dos últimos. Tem um amigo meu já falou que gosta mais depois, que fica massa, que tem história e não sei o quê. É, Eu porque falei, agora interessante. é uma franquia de Eu, aventura, né? Não é mais é, de corrida. eu ainda não tive, assim, interesse de assistir tudo, não. Rolou isso com a Marvel, por exemplo. Eu não estava assistindo, chegou ali no Homem de Ferro 3, assim, eu ficava assim, a galera chamava pra assistir, né? Pô, esses filmes de herói, velho, chatão. Aí quando aí foram duas coisas. A Thaís falou que um é bonzão. Depois eu assisti o um. Ah, o Vocês Velozes e estão me Furiosos 1 é muito convencendo. legal, cara. Muito legal. Aí rolou uma polêmica com o Capitã Marvel, da galera falando que o filme era ruim, que não sei o quê. Aí gente falando que quem tava achando ruim é porque era machista. Ou então o nego era muito apegado ao quadrinho. E aí os filmes não podiam mudar nada, que o nego ficava. "É". Aí, né, muita polêmica. Eu falei, caraca, velho, esse filme deu muito o que falar. Aí eu fiquei curioso para ver. E outra é que eu tomei um spoiler do Vingadores Guerra Infinita. E aí, Acho que todo pelo mundo tomou spoiler, já eu na falei, primeira pô, semana. aí tá rolando um enredo diferente, porque os filmes de heróis, se você for ver o primeiro de cada, eles têm um roteiro muito parecido, assim, né? É, O cara vai lá, acontece alguma coisa, ele descobre que tem superpoderes, aí ele vai tirar uma onda primeiro, vai curtir, né? é. Aí acontece uma parada catastrófica, ele, meu Deus, eu tenho que ter responsabilidade pelos meus poderes, eu tenho que ser um super-herói, né? Aí É ele a famosa jornada do herói, né? Da literatura. aí aparece o vilão e aí ele vai lá e derrota o vilão. É a mesma Então fórmula, né? Só era muda muito a cor. padrão e eu, pô, tá chato. Só que quando eu vi que a coisa começou a encaixar um filme no outro, ia culminar num final, Ah, isso aí foi legal. aí deu vontade de assistir. Aí eu assisti na ordem cronológica, do primeiro até o último, assim. E aí eu vi Capitã Marvel no cinema e o Endgame, né? O
que é? Ah, o Endgame, o último, né? É o Ultimato. Vi no cinema também. O Ultimato, isso. E os outros eu vi tudo baixado da internet, né? E assisti tudo como se fosse uma série enorme, assim, né? Em Ah, sequência. Infelizmente, o filme do Hulk teve aquela coisa de trocar o ator e tal, né? Parece que o ator. Esses dias eu os filmes vi do Hulk são que bem aquele ruins cara é mesmo. meio problemático. E aí o filme foi bem ruim do Hulk, né? O O primeiro, primeiro e o assim. segundo são bem ruinzinhos. Eu gostei É, quando começou os Vingadores, né? Que o Hulk começou a participar dos outros filmes e tal. isso, Já é o foi Mark ficando Ruffalo, legal. que pra mim é o melhor Hulk que fizeram até hoje, depois do fisiculturista que era dos anos Aham, 70. Não sei se você lembra, que o cara era sim. bombadão mesmo. Ele era bombadão de verdade, né? É. Caramba, aí é cabuloso. E aí, assim, e uma coisa que eu curti também é porque tem o Guardiões da Galáxia, né? Que é mais ou menos inspirado pelo Guia do Mochileiro das Galáxias. Essa coisa de viajar entre vários planetas e ter vários seres, né? E aí o Thor entrou no meio e aí tem uma outra, como é que diz, assim, uma outra linha do filme que tá explorando essa coisa da viagem no espaço, né, e tal, Uhum. que eu tô achando bem legal. Que aí também é outra coisa que dava para fazer um episódio só sobre isso, assim, muitas coisas impossíveis acontecendo É, em questão total. espacial, de viagem no espaço e tal, né? Mas isso seria um único. E. A Thaís, inclusive aqui no meu TikTok, a galera que tá aqui no TikTok, procura aí um vídeo que falaram que eu parecia o Mark Ruffalo. Aí eu fiz um videozinho zoando, assim. Sempre que alguém falava que eu parecia alguém, eu fazia o vídeo, né? Comparando, assim. Aí teve uma hora que eu parei, começaram a falar que eu parecia o Vitor do Metaforando, o cara lá do Nunca vi. MBL. Aí eu comecei a falar, cara, isso vai ser infinito. E na verdade eu queria continuar fazendo infinitamente, mas eu não tô tendo tempo nem para postar meus vídeos de física. Imagina ficar achando foto do cara, ver qual foto que parece mais, né, para ficar mais engraçado assim. É. Aí eu acabei não fazendo, tem vários que eu não fiz. Mas tem um lá do Mark Ruffalo. Ah, aquele cara do Game of Thrones, que ele faz também o Mandalorian, Ah, o Pedro Pascal. Pedro Pascal. Aí a Thaís falou: sim, eu vi e concordo. Ah, muito bom. Então, quem tá me seguindo, quem tá assistindo aí, vai ver lá depois da live. Mas é isso. E aí temos nosso último superpoder, né? Pra gente não prolongar demais, que é. Ah, não, era super força, a gente já falou, né? É. O que a gente vai falar agora é sobre a velocidade da luz, que os Cavaleiros do Zodíaco conseguiram e o É. Flash conseguiu alcançar e depois até ultrapassar, né? E o Zero E aí a Absoluto. gente. Do Cavaleiro do E o Zodíaco Zero também. Absoluto. É, Zero Absoluto também é outra viagem lá dos Cavaleiros do Zodíaco, né? O Zero Absoluto, só bem rapidinho, nunca foi alcançado, né, na humanidade. Já chegaram bem perto em laboratório, tem regiões do universo que são bem próximas do Zero Absoluto, mas o zero zero mesmo, que é a menor temperatura possível para o universo, não, a gente nunca identificou em nenhum lugar e nem conseguiu chegar, né? Nem em laboratório de jeito nenhum, assim. Agora, sobre a velocidade da luz, a gente já comentou isso em outro vídeo, né? Que é impossível você chegar, de acordo com a relatividade do Einstein, porque para você ganhar velocidade, você precisa de um tanto de energia, né? E quanto mais velocidade você tem, mais energia você precisa, porque a sua massa aumenta. Aí aqui a gente está falando de um conceito novo que surgiu, né? Que é de massa relativística. Porque massa, a gente aprende na escola que massa é a quantidade de matéria. E aí a massa, ela oferece uma resistência à aceleração. Só que aí na relatividade, essa resistência à aceleração, ela vai aumentando quanto maior a sua velocidade. Só que a quantidade de matéria não, obviamente, né? Você não vai ganhando mais matéria só porque está mais rápido. Só que a resistência à aceleração aumenta. Então aí eles chamam de velocidade relativística, de massa relativística, porque é só em relação à resistência à aceleração, né? E não à massa que você tem. Então, quanto mais difícil acelerar, mais energia você precisa. E para chegar na velocidade da luz, você teria uma massa relativística infinita, o que a consequência é que você ia precisar de uma energia infinita para ganhar mais um pouco de velocidade, né? Então você não chegaria na velocidade da luz, porque você não ia conseguir ter energia infinita, né? Isso é impossível. E aí passar ainda, aí se chegar é impossível, né?
passar, não tem como. A velocidade da luz a gente já falou aqui, né? Até você falou no outro episódio que era a velocidade Causalidade. da causalidade, né? Porque existem outras coisas que chegam nessa velocidade, mas tudo coisas que não têm massa, né? Uhum. Outras partículas sem massa. A Tipo o fóton gravidade, né? fóton, Grávido, o gluons. Então, assim, não teria como, mesmo que o Flash tivesse, né, essa estrutura física que a gente falou, a possibilidade de mexer as pernas numa frequência muito rápida, né, e ele andasse quebrando o chão, assim, tchá, 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 E ele não ia superaquecendo o conseguir. ar também, né? Resistência a superaquecimento, vamos supor que a roupa dele aguentasse, né, o atrito, a abrasão e a temperatura, Ele ia ele não superaquecer o ia ar. ter, ele não ia ter energia suficiente para chegar na velocidade da luz. É. Assim, no máximo ali, para ser coerente fisicamente falando, eles tinham que dizer assim, ele chegou em 99% da velocidade da luz. Aí seria fisicamente possível, né? Nos Mas é quadrinhos lógico, eles inventaram um mambo jumbo lá, que é a força da velocidade, né? É o Speed Force, que é uma grandeza, tipo como se fosse uma gravidade, sabe? É só. uma Eles energia criaram. que dá a velocidade para as coisas. Aham. Ok, né? Então, aí que tá. O legal da ficção é ser ficção, né? É eles inventarem coisas para poder ter liberdade criativa, assim. Então, não é que a gente critica e fala, tá errado, né? Porque se fosse seguir as leis da física, aí não ia ser uma ficção, né? Não ia Lembrei de ter outra como coisa. herói. Da Ah, Capitã Marvel. Tem aquela cena no. ah, Pô, galera, o filme já tem 4 anos, tá? pô, Por favor. quem Não não viu vem, até hoje, quem não viu por até favor. hoje vai ficar sabendo do final agora. Que E tem aquela. outra, se você não pilhou de ver o filme ainda, provavelmente o spoiler vai te pilhar de assistir. É, Foi o que aconteceu comigo com os filmes da Marvel. Eu já sabia tudo que ia acontecer, assim, que as pessoas, o mas principal as aí. pessoas comentam, né? Vira meme. É Eu, igual, por exemplo, a cena do Darth Vader falando pro Luke que é pai dele, é o maior spoiler da história. e, Você e todo mundo dá esse spoiler errado, inclusive. Quando que fala, não tem aquela Luke frase, né? Skywalker, eu sou seu pai. Ele nunca falou isso. Ele nunca falou isso, O Luke exatamente. fala, você matou meu pai. E ele, No, I am your father. E ele, Aí o Luke, não! não. Exatamente. E assim, beleza, aí tá, spoilerzão, que quem viu pela primeira vez devia, né? Ficar chocado, não é possível. Mas mesmo com esse spoiler, eu quis ver o filme. Depois de muito spoiler que eu quis assistir Star Wars. E aí tem muito mais coisa que a galera não dá spoiler, e o É porque conjunto, né, do o filme, legal é a tudo é legal de aventura. O assistir. final do filme é É, só a conclusão do negócio. Isso é bobagem. isso, exatamente. Assim, se for uma grande Então, revelação, aí realmente é meio paia, né? Porque tira aquela é, sensação de é. descoberta. Mas, Mas enfim. 4 anos depois que o filme foi lançado, você não tem direito de reclamar, então vamos Se você lá, não assistiu vamos ao até agora, a spoiler. culpa é sua. Tá, Qualquer coisa, põe o volume no zero, fica assim, ó, lá, 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 por 2 minutos e depois aumenta de novo. o que acontece é o seguinte, que a Capitã Marvel, pelos poderes dela, ela é capaz de executar um tunelamento quântico. Ou seja, ela teleporta, né? Ela, Uhum, ela, ela consegue fazer os átomos dela desaparecerem aqui e aparecer lá na frente. E uhum. no meio daquela bagaceira toda, aquela briga toda lá que o pessoal queria levar a manopla do infinito pra dentro da van, Ah, o Homem-Aranha, cara, todo mundo tenta levar o negócio. E a única pessoa capaz de pegar a manopla, desaparecer e reaparecer lá na van era a Capitã Marvel. aham, E ela sim, não fez isso. E ela não fez isso. Cara, Capitã Marvel, quando eu vi o filme, eu olhei assim ela e falei, caraca, ela é tipo um Goku, né, velho? Eu não É, conhecia, né? cabulosa. Nunca tinha lido. Quando eu era criança, assim, adolescente, eu li Homem-Aranha e X-Men. Ixi, E aí os nunca vi. X-Men não estão aparecendo, né? Teve aqueles 3 primeiros filmes que foram bem, mais ou menos, assim. E depois teve alguns do Wolverine. Eu achei o último do Wolverine bem massa, porque ele tem a filha lá, né? Pô, ainda não vi isso, cara. Vou ter que ver isso Esse é aí. massa. E assim, eu não conhecia, aí eu falei, pô, ela é tipo um Goku, né? Pensei, cara, vai ser massa. Quando ela aparecer,
no Vingadores, que ela vai dar um cacete tão lascado no Thanos. Só que aí o que que acontece? Ela tem que resolver outra parada do outro lado do universo, some o É. filme inteiro. Aí no finalzinho ela chega lá, realmente meio Goku, assim, detonando as paradas. Só que quando ela luta com Thanos, é quase a mesma coisa do Capitão América. Todos lutam meio que de igual para igual, né? Eu É. achei meio desproporcional, assim. Quase todo mundo luta de igual para igual. Por mais que tivesse, né, o martelo do Thor lá. Eu Fora, acho que foi muito desproporcional, fora que assim, o Thanos, sinceramente. sem a manopla do infinito, sem as joias, ele tava dando um pau muito maior em muitos mais heróis do que quando ele tava com a manopla cheia de joias. Exatamente, é. Eles Não, mas cometeram aí um erro eu não sou que aí, roteirista. aí eu, pode errar a física, mas esses tipos de desproporção de poder, assim, eu acho bem paia, É. porque você vai naquela expectativa, pô, esse cara é muito forte, ele vai chegar lá detonando, aí ele chega lá e luta de igual para igual, com um cara que, pô, aí ele lutou de igual para igual, mais ou menos com o Capitão América, aí no final conseguiu dar uma porrada, ele meio que ficou lá quieto. Aí chega a Capitã Marvel, que é infinitamente mais forte que o Capitão América, e luta meio que de igual para igual. Ela bota ele assim numa posição que ela, né, dá uma porrada nele e tal, aí ele vai lá, revida com um golpe assim, ela, puf, ai, caí, ai, me bateu. Pô, não- Aí você, que é isso? Sério que é O isso? Thanos estava usando o equipamento mais poderoso de toda a ficção, que é a Plot Armor, né? É, né? A armadura da trama protegeu ele o filme todinho. Aí vamos ver uns comentários aqui do PH. Mas tem que ter Mas acho que o coração. Doutor Estranho agora os X-Men aparecem. Tá rolando muito essa ideia aí de que vai aparecer, né? Ia ser Pelo legal, menos né? alguns restritos além do professor, mas tem que lembrar que são Thanos diferentes. Um viajou no tempo depois. Ah, é sobre isso, né? Não, ele é uma versão anterior do Thanos, né? Na verdade, ele é o É, Thanos de 2014, que era antes dele conseguir as as joias do joias. infinito. Aham. Aí, aí Então, começou aquela não tem. Foi bagaceira mal lá. feito. Foi uma cena mal elaborada. É porque Mas eles enfim. precisavam fazer aquilo, né? A tal da suspensão É, da descrença, né? A gente sabe que não aham. faz sentido nenhum. Que, tipo assim, ele tinha. Ah, mas por que que o Thanos não dobrou os recursos do universo, né? Porque sim, cara, porque senão não Porque seria um não vilão. ia Ele já. ter filme. É. Então tá bom. Aí fala assim, ó, então tá, vamos fazer o filme, né? O Thanos vai lá, eu preciso dessa joia aí pra eu dobrar os recursos do universo. Ah, beleza, pega aí. É, tipo, Aí ele então toma aí, irmão. dobrou. Fim. Passa os créditos. Tan, tará, tará, tará. É esse filme que você quer assistir? A musiquinha. Tá, tará, tará, É, tará, é muito bom. seria É, bem seria isso. É ruim assim, esse filme. se todo filme seguisse, tipo assim, um filme de herói, que tem uma história relativamente simples, seguir a opção mais eficiente para resolver os problemas, o filme acaba em Aham. 5 minutos. O filme acaba muito rápido. E outra, a gente não pode cobrar a coerência do personagem do filme, porque na vida real tem muita gente que se olha e fala, pô, por que que esse cara não, simplesmente não faz isso, né? E o cara tá lá, enfim, né? A gente tem muitos exemplos na história da humanidade e atualmente, assim, de pessoas que não pensam de forma razoável, assim. Depois que a gente vê o filme, fala, pô, podia ter feito tal coisa. Mas, assim, na vida real isso não acontece muito, né? Então, enfim. Ó, obrigado aqui, Mari Arthur, pelo follow. Obrigado pelos likes e pelos presentes. E a gente está chegando no fim já, né? Eram esses poderes que a gente queria comentar. Né? Quem quiser perguntar mais na nossa caixinha de perguntas lá do Instagram, segue a gente lá no Insta, que eu acho que a segunda temporada a gente vai fazer isso em todos os episódios, né, Botafé? Bora. Jason, da gente fazer isso em todos. A gente bota a caixinha lá um dia antes, Uhum. 24 horas, né? E aí, na hora que a gente for entrar aqui, a gente vai lendo as perguntas e vai respondendo. Acho que isso vai ser bem da hora. É isso aí. E pode ter caído um outro objetivo também por trás. Pode ser que, às vezes, ele queria matar uma pessoa específica e ele precisava de poder e justificativa para fazer isso. Na verdade é E aí ele. porque no quadrinho o motivo para ele fazer isso é ridículo.
Ah, É tosco, é caricato, de tão retardado. Desculpa, gente, retardado é uma palavra ofendida. Foi uma palavra é, ofensiva. na Twitch não pode falar, inclusive. Não, desculpa, gente. É um motivo assim, bobo, tosco. Ele é apaixonado pela morte e ele quer impressionar a morte, e com isso ele vai matar metade do universo pra impressionar a morte. Nossa, E a morte é uma pô, mulher na história do quadrinho. Nos filmes, de acordo com os irmãos russos, porque questionaram ele, pô, mas por que ele não dobrou os recursos do universo? Ele falou assim, não, é porque quando ele teve essa ideia, na época que ele morava lá no planeta dele, antes dele virar o Thanos vilãozão, aham. ele teve essa ideia de matar metade da população do planeta dele, porque os recursos estavam já entrando em escassez, né? E Aham. aí as pessoas taxaram ele de louco, exilaram ele, tal, tal, tal. E ele, assim, ele ficou obcecado com esse objetivo depois que o Hum, planeta dele sucumbiu, né? À falta de é. recursos. Aí ele ficou Porque no obcecado. contexto, no contexto do planeta dele, ele não teria como dobrar os recursos, mas ele teria como Teoricamente. matar metade da população se tivesse. Ele podia dobrar o tamanho do planeta e a quantidade de recursos, né? Mas Aí com a luva ele podia, podia. mas sem a luva não. Sem a luva não. Então ele já teve a ideia e ele Isso. seguiu na ideia. Aí ele Ó, ficou agora eu vou obcecado defender o pela ideia Thanos. dele. Eu vou defender o Thanos do cinema porque eu já fiz isso de pôr uma ideia na cabeça. 5 anos depois, não tem nada a ver mais eu fazer aquilo, mas eu já tô com aquilo na cabeça e eu acabo fazendo e de repente eu falo, pô, por que que eu tô fazendo isso? Aí eu lembro que há muito tempo atrás tinha outro, nada a ver mais, assim. Caraca, velho, o que que eu tô fazendo? Sabe, tipo, eu já passei por isso, então vou defender o Thanos do filme. É o Agora, benefício da retrospectiva, né? é, ele se apaixonar pela morte e querer matar metade do universo pra impressionar Cara, ela, é sem aí ele é noção. gadão. Gadão, não tem. Aí é gadão, pô. Vai lá no Mó Twitter e gado fica, você, irmão. você é muito gata, casa comigo. Tipo, Vem aqui pra. isso, é tosco, cara. Cara, o Thanos dos quadrinhos, ele era muito bobaião, cara. Ele tinha um helicóptero escrito Thanos. Ele Caraca. foi preso pela polícia. Nossa, velho, que merda. E aquela armadura dele é muito brega, né? Convenhamos, assim. O A do bicho é quadrinho é roxo e parada bregona. dourada, assim. A dos filmes não, Feiona, né? dos filmes são O filme ficou da sensacional, hora. mas do quadrinho é É. toscão, velho. O bicho parece um cosplay que comprou a roupa na lojinha de 1,99. Sim, é muito tosco. Pô, deram uma melhorada boa no Thanos. Aham. Mas assim, a justificativa é compreensível. Ele ficou obcecado pelo objetivo dele pro final. Ok. Mas tem É, outras falhas assim, de lógica que a tem gente sabe que muitas. só serve pra prosseguir com a trama do filme, né? No final das contas, todo mundo quer ver pancadaria. Pancadaria Não, comendo, eu só vejo pela voando, lutinha. Eu coisas só quero ver pela explodindo. lutinha. É. Eu vi pelo enredo, achei legal, assim, a coisa de unir os filmes e tinha que coletar joias e tal. Essas coisas que tem que coletar itens são legais, né? Eu lembro muito das É os aventuras do MacGuffin. Jack Chan. É, já assistiu as aventuras? Quem já assistiu as aventuras do Jack Chan? Que ele tinha que coletar os Sim, cara, amuletos, aí cada muito um dava um legal, poder. Pô, cara. era muito Eu massa, adorava aquele cara. desenho, cara. Essas coisas de coletar itens. Dragon Ball, né? É. Obviamente. É sempre muito legal. Eu falei, pô, tem uma coisa que o cara tem um ideal que vai destruir o universo, aí os caras apanham depois, né? Tipo assim, não é óbvio que o cara vai chegar e vai detonar todo mundo e vai ganhar porque ele é o herói e ele sempre ganha, né? Tem um pouco do. Eu gosto muito, por exemplo, o Game of Thrones, eu acho que o grande sucesso era isso. Você não sabia, tipo, você adorava o personagem, ele era um cara muito bom, assim, mas a qualquer momento ele podia morrer. É. Não era igual o MacGyver. Teve um episódio que eu nunca consigo esquecer, porque era assim, a cena ele entrou num galpão e aí tinha um monte de cara armado no galpão. Aí todo mundo apontou a arma pra ele, ele no meio assim, ó, sozinho. O MacGyver não usa arma, né? Então ele tava só parado assim, ó. Aí, bum, comercial, que era na TV, né? E aí eu não lembro por que eu tive que sair e eu nunca vi o final desse episódio. Eu fico pensando, como que o cara sozinho, desarmado, com a roupa do corpo, cercado de gente cheia de arma, vai sobreviver? Porque eu Eu sei vou que ele ter vai que procurar esse sobreviver. episódio, cara. Porque ele é o MacGyver, tá ligado? Mas como? Eu não faço a mínima ideia. Se Ele se fosse Game jogou no of Thrones, eu ia chão, mano. ficar, será que ele morreu? Será que... Mas eu sei que ele sobreviveu. Um outro é o Sons of Anarchy, né? Que assim, você não sabe
pessoa pode morrer a qualquer momento na série. Eu adoro isso, eu adoro. Eu também acho isso E legal. aí o Guerra Infinita, você sabe que eles vão ganhar no final, o Avengers, né, o Vingadores, mas tem um lance de, às vezes o cara apanha, né, às vezes ele ganha, às vezes ele perde, aí não fica tão óbvio. Eu acho isso muito legal. Aí me deu vontade de assistir, e eu não me arrependo. Só que agora eu tô com preguiça de ver as coisas novas que estão saindo, né? Aí quando sair alguma parada assim que eu falar, não, eu tenho que ver, aí lá vai o Rafael maratonar séries, filmes, aos montes, para entender a história. É. Eu acho que a maioria desses filmes, assim, eu vejo pela cena de lutinha, cara. A história até, ok, a história é legal, mas eu sempre vejo pelas cenas de lutinha. Uhum. Tem Agora, algumas cenas legais, mas eu não, assim, filme de ação já não me pega muito mais, não. Assim, é, por isso que eu não assisti Velozes e Furiosos, porque eu não vejo muito. Por quê, entendeu? Racha de carro é uma parada que não me impressiona definitivamente, assim. cara, pior É, que o Velozes e Furiosos 1 e 2, e o 3 eu acho também, eles foram lançados, assim, numa época que era moda. Era moda ter uhum. carrão, era moda fazer tuning, É, era moda tava rolando o Need for mexer Speed, né? Need Que for podia Speed tunar os carros. Underground, o Most Wanted, tinha todo o clipe de rap, de rock, essas Uhum. coisas, tinha uns carrão e tal. E É. E o próprio GTA tinha essa coisa, né? De GTA, você você pegar o podia carrão e customizar o carro. sair Então, dando assim, racha na rua e eu acho que tal. o tempo e o espaço, o Zeitgeist daquela época ali, do início de 2000 para 2008, 2009, foi um momento propício, assim. E o 1 é muito bom, cara. Eu vou defender aquele filme É, porque ele né? é meu filme de estimação. Eu gosto muito dele. É. Depois eu vou ver o 1. Mas assim, o do Rio eu já não tava curtindo. A Thaís tinha falado aqui antes que o Tóquio é o pior de todos. O toque eu vi E ela falou pelos aqui, ó, pedaços, ó. modinha demais, só os rebaixados na rua. Nossa, eu tenho preguiça. Era, Eu cara. vejo um carro Cara, com o neon embaixo do carro. Nossa o Senhora. meu tio O tinha céu um. tinha com neon. Meu tio, O cara, céu ele tinha com neon, tinha. não dava. O meu tio tinha um Uno Turbo. Com neon Cara, embaixo, Uno com tudo. Como turbo, assim? com rodão, cheio de adesivo, película colorida, com Pois é, e se sonzão. nego soubesse que era só pôr uma escada em cima, aí, né? Eu tenho um Uno, eu posso confirmar. Apagava o carro todinho. Era só pôr o carro em cima, cara. A O, escada em cima que. o Uno é o único veículo que consegue alcançar a velocidade da luz. A energia que ele precisa está na escadinha. Se você quiser ser o Flash, compra um Uno com escadinha que você vai ver a potência. Ai, ai. Mas então, a gente costuma fazer tangentes, né? A gente É. tá falando de assunto, sai, mas hoje a gente caprichou, né? Porque agora a gente encerrou o assunto, nós estamos batendo papo agora, né? GTA é muito educativo, falaram aqui. É Do que F você não deve fazer na barra sociedade. Zeds. Pior, que eu realmente acho que o GTA me ajudou a aprender a dirigir, sabia? Assim, dinâmica de trânsito, sim. Porque eu gostava muito de andar sem bater, Eu né? também fazia isso. E aí também fazer a curva certinha e tal. Então, às vezes eu falava assim, eu vou tentar ir o mais rápido possível sem bater. E ia, né, desviando assim e tal. Então você pega uma dinâmica de trânsito, saca? E eu sinto muito hoje que eu consigo andar assim. Não saio cortando todo mundo, tá, galera? No jogo eu fazia, mas na vida real é Eu. mais assim. Você tem um olhar mais lá na frente para já meio que se planejar assim. Pô, tem um cara devagarzão ali, aí tem um do lado dele, vou ultrapassar por ali e tal. Eu E dá dirijo. meio que certo, assim. Eu dirijo igual uma vovozinha, cara. Eu dirijo muito devagar, muito na É, né? manha. Eu não gosto de correr, não. Eu Eu vou na só corro velocidade, se eu nem muito. tiver, sei lá, apertado pra ir no banheiro. Aí eu vou infringir umas 80 leis de trânsito até eu chegar em casa. A Thaís falou que anotado que nunca pegarei carona com o Rafael. Não, mas eu dirijo de boa também. Eu não sou muito lento nem muito rápido. Eu tento andar na velocidade da via ali, assim. Tanto que quando eu vou trabalhar, por exemplo, eu vou bem mais cedo. Aí eu chego antes lá, levo uma coisa para comer, tem um cafezinho lá na escola e fico lá. E tem outros professores que chegam cedo e a gente fica trocando ideia. Para não pegar trânsito, para não ficar andando agoniado, sacou? Se alguém tiver devagar na minha frente, eu só, beleza. Quando der para ultrapassar, eu ultrapasso. Sabe? Tipo, vou tranquilão, porque eu tenho, tipo, uma hora para chegar no Rafael se trabalho. defendendo aí por Detran não caçar a carteira dele. Né? Se alguém do Detran tá assistindo minha live,
Eu ando de boa. É Eu, brincadeira, menti- pô, é brincadeira. eu não costumo, tá? Tem duas multas aqui, mas do meu tem duas multas aqui do meu lado, mas eu ando de boa. Pois Mas eu é. realmente ando de boa. As minhas multas é assim, um acima, tenho a velocidade, né? Aí tenho a faixa que eles consideram, e eu sempre passo um acima disso. Tipo, é 60, eu passo a 68. Cara, Aí acho que tem tomo multa. uns, tem uns 5 anos que eu não tomo uma multa. Eu dirijo tão. Eu tô tão vovozinha mesmo, cara. Aham. Eu só tomei 2 multas, acho que quando eu mudei pro prédio que eu tô morando, porque eu não vi que tinha um pardal numa barreira eletrônica e eu nunca me tocava que eu tinha que reduzir pra 40 quando eu Ah, passava. sim. São aqueles de que a velocidade é 60 e o pardal é 50 ou 40, né? É, aí Eu acho eu uma passava sacanagem. direto, assim, eu nunca tinha me tocado. Aí, tipo, quando chegou 2 multas, eu falei, meu Deus, cara. Aqui no Guará tem um desses, já rolou comigo. Mas as minhas são por lerdeza. Eu sempre tomo multa de lerdeza, na real. Pois é, Eu mas tomei é duas isso aí. multas na vida, os kkk, malditos pardais. Pois é, eu nunca faria isso, mas eu já tive vontade de sair com um machado, assim, ó. Pim, pim, derrubar Quebrar o macho da coisa. todos os pardais do caminho para casa, só para eu Se poder bem que no andar um trânsito. a mais, um acima da velocidade, eu tomo multa. Se Muita bem que no sacanagem. trânsito de hoje em dia, cara, que a situação que tá aqui no. Pra quem pega a região ali da EPTG Taguatinga ali, nem que você quisesse, você conseguia correr. Não tem O como, trânsito não é tá horrível. impossível. Trânsito horrível, realmente. Outro motivo para eu ir cedo, como eu sou professor, eu tenho que estar na escola umas 7 horas, né? E aí as pessoas normais chegam no trabalho às 8. E aí É. eu indo cedo é tipo madrugar mesmo, não tem trânsito. Então não é estressante, tá ligado? Eu acho que a grande vantagem é essa, é Nossa. não ter o estresse do trânsito antes de ir pro trabalho. Na volta até tem um pouco, mas não é lá grandes coisas, eu também trabalho mais ou menos perto de casa, né? Então, assim, eu não tenho muito estresse com trânsito, que é uma coisa que eu já tive muito, assim. Quando eu dava aula particular, que eu ia na casa da galera, nossa senhora, velho. Aí, às vezes, eu marcava a aula 6 horas, 6h30, e me arrependia amargamente. Que aí, no Nossa, meio pior do horário pra você engarrafamento, dirigir, eu falava, cara. pô, velho, por que que eu marquei 6 horas? Aí, eu peguei trauma, assim, e falei, cara, eu não quero mais ficar pegando trânsito na minha vida. Meu sonho é ir para o trabalho de bike. De bike seria o ideal, ou andando, né? Tem uns prédios na frente, assim, da escola que eu trabalho, eu fico olhando e falando, oh, eu queria vocês. Mas, enfim. Eu tenho que dirigir 17 quilômetros pra chegar no meu trabalho. E eu tenho que sair daqui às 7h30, porque eu deixo meu filho na escola e vou pro trabalho. Aí, cara, Sim. eu pego a nata do trânsito. Caramba, que Eu merda, pego o muito trânsito de bom. Taguatinga Norte todinho, Taguatinga Aham. Centro, EPTG, Nossa, velho. da Vicente Pisa. Cara, se eu não perder minha paciência no trânsito, eu não perco minha paciência com mais nada. Não, realmente, cara, esse trânsito aí que você falou, Taguatinga, aquela entrada ali, saída, o centro, né? É. Nossa, ali é terror e pânico Cara, hoje total. nós voamos numa tangente que nós vamos parar longe, Vamos viu, cara? cabuloso. Eu falei Eu do, da acho que velocidade da luz e foi parar no trânsito de no Taguatinga. trânsito de Taguatinga, cara, a gente viajou muito hoje. É, Mas mas é foi fim bom. de É bom falar de temporada. filme. A gente Último pode. episódio da temporada, a gente tem que dar aquela estendida, né? Ah, e a gente já falou tudo que tinha É, pra falar hoje mesmo. isso, falamos, o tema era super-heróis, né? Então falar dos filmes tem muito a ver, assim. Hum. E, bom, e é isso, né? Então, avisando para quem não estava no início, a gente vai ficar 2 semaninhas de recesso e voltamos na outra com a temporada 2, né? Então, no Isso caso, aí. deixa eu só deixar bem claro aqui para as pessoas: dia 6 não vai ter, dia 13 não vai ter. Aí, dia 20 de abril, não, 20 de Abriu. abril, Abriu. a gente volta. Véspera de feriado, vocês não têm desculpa. Não tem desculpa. Aí a gente vai, o primeiro episódio da segunda temporada, a gente vai ficar até meia-noite. Sacanagem, não. Mas, Não! não mesmo. Mas, então aí vai ter esse recessozinho aí e a gente volta. Acompanha nas redes sociais para ficar sabendo das datas, o tema, né? Do tema do episódio. E continuem curiosos, né? É isso É aí. isso. E saibam que Vai fazer- vocês muito provavelmente não iam querer ter nenhum desses superpoderes que nós citamos, porque
tudo tem um revés, né? Tudo tem um revés, exatamente. Mas eu Tudo tem um espero que revés. vocês comecem a ver os filmes de ficção ou não e começar a tentar entender assim, como é que funciona isso, como é que funciona aquilo. Eu tenho isso, né? Eu acho que é mal de engenheiro querer entender como é que tudo funciona. É. De quem é treinado em ciência em geral tem essa curiosidade de querer saber como que as coisas funcionam, né? Uhum. Então assim, eu queria instigar esse porquê de criança de vocês também, para vocês começarem a se perguntar como é que as coisas funcionam em filme, jogo, livro, qualquer coisa. Sim, é legal, é legal. Eu gosto muito disso. Acaba que torna mais interessante, né? Uhum. Você observa mais coisas. Você vê um filme simplesmente assistindo só a porrada lá, tem uma coisa interessante. Se você observa o enredo, tem outra coisa. Se você observa a física, aí tem outra coisa, né? Então, é mais coisa interessante, mais assunto para falar, né? Na verdade, a física ela não vai tirar a graça do filme, ela vai te dar mais coisa para você prestar atenção e reparar, né? E falar, aquilo ali que aconteceu e tal. É isso aí. Então, eu não entendi, eu não consegui ler o nome. FMRARTZ. Fernanda Martins, não sei, enfim. Valeu, tá dando tchau aqui, até sexta, né? Minha aluna, Ah, me sim. assistindo aqui pelo TikTok. E galera, valeu PH, como sempre, né? No chat aí, firme e forte. Lucas, que mandou a pergunta lá no Instagram. A interação é o que a gente mais curte. Nino Otton, valeu também. Bate Marcos. Todo mundo aí que participou, obrigado. Quem só assistiu, obrigado também por assistir, por estar com a gente até o final. É Mesmo isso a aí. gente estar falando sobre o ninho com a escada e Celtinha tunado E o com trânsito de neon Taguatinga no e o Pará. trânsito de Taguatinga. Vocês estão aqui até o final, então valeu mesmo. É E isso até a aí. próxima. Até Obrigado a daqui a 3. todos. Até daqui 2 semanas e continue curiosos. Continuem curiosos. Falou!